Então, bora lá, a gente vai continuar a nossa aula falando sobre as intercorrências patológicas mais frequentes nas crianças, tá? Então, assim, vamos falar sobre anomalias congênitas, né? O que são anomalias congênitas? São malformações na estrutura de órgãos ou sistemas, e essas malformações são devido a falhas no desenvolvimento embrionário, tá? E elas vão estar presentes na criança por ocasião do nascimento. Professor, e quais são as causas, né? Então, assim, doenças maternas gestacionais, né? Rubéola, sífilis, alguns medicamentos, no caso, os corticoides, a questão da exposição à radiação, né? Fatores hereditários, além da questão do alcoolismo, cigarro e outras drogas. Toda gestante ela deve evitar o uso de bebida alcoólica, cigarro e outras drogas. A questão da própria poluição ambiental, além de fatores desconhecidos, ok? Então, assim, falando-se sobre fissura labial ou palatina, né? Existem estudos que comprovam que de cada 700 crianças nascidas vivas, uma apresenta esse problema. As fissuras, geralmente, elas são mais extensas de lábio e palato, e nesse caso elas são chamadas também de lábio leporino, tá? Essas fissuras, elas podem ocorrer em graus variáveis, desde um pequeno entalhe no lábio até formas que vão atingir desde os alvéolos dentários até o assoalho das narinas. Quais são os cuidados de enfermagem, né? Então, assim, durante o pré-operatório, a enfermagem ela deve apoiar os pais, ajudá-los a aceitar a deficiência da criança e tranquilizá-los quanto ao tratamento, né? Garantir que a criança está em boas mãos e que que ela vai sair dali com a perspectiva de uma melhora de vida, tá? Coloquei uma foto, né, de uma criança mostrando internamente e externamente a situação anatômica de uma criança com fissura palatina, né? Deve ser lembrado que os pais ou o responsável e a criança, eles devem ser assistidos por profissional da psicologia antes e após a cirurgia, tá ok? Que a alimentação e a hidratação da criança fissurada são pontos básicos que a enfermagem deve garantir, e que toda criança fissurada, exceto as que apresentam problemas neurológicos ou de glutição, elas são capazes de adaptar-se perfeitamente à alimentação. Então, é desnecessário o uso de sonda nasogástrica para tal finalidade. E, de acordo com a faixa etária, a criança deve receber a introdução dos alimentos, tá? Durante a cirurgia, né, quando ela é reparatória do lábio, ela é chamada de quiloplastia, e quando é do palato, palatoplastia. Existem várias técnicas e podem ser necessárias várias cirurgias, dependendo do caso, tá? Geralmente ocorre a partir dos 3 meses de idade, e quando essa criança ela é alimentada com leite materno, a cirurgia é feita entre 6 e 8 meses de idade. Durante o pós-operatório, né, é essencial que haja apoio afetivo à mãe e à criança, para evitar danos emocionais à criança e colaborar com o sucesso da cirurgia. Depois da cirurgia, a criança tem que ficar de 10 a 20 dias sem sugar, e essa sua dieta deverá ser líquida e semi-fria, tá? Com relação à assistência de enfermagem, né? O objetivo da assistência é evitar dano na estrutura cirúrgica, para que não haja um insucesso dessa cirurgia, para que tudo possa ocorrer tranquilamente. Quais são os procedimentos, né? Então, assim, evitar que a criança toque no local da sutura, se necessário, somente se necessário, conter essa criança. Evitar que a criança chore, porque quando ela chora, aumenta a tensão na sutura, tá? Impedir que a criança esfregue a boca sobre o leite ou qualquer outra superfície. Oferecer os alimentos com seringa ou colher, mas sem tocar dentro da boca da criança, para evitar a questão da contaminação, né? Após cada refeição, limpar o local da sutura suavemente com solução indicada na prescrição. Vocês vão ter que olhar lá no prontuário. Nunca deixar formar crostas no local da sutura. Procurar manter a criança hidratada. Procurar encorajar a mãe a participar o máximo possível na assistência à criança, né? Permitir que essa criança brinque para que ela possa minimizar a sua ansiedade. Hoje em dia, graças a Deus, a maioria das pessoas tem celular com internet, então pode colocar um desenho para essa criança estar assistindo, orientar os pais sobre todos os itens acima para que possa continuar no domicílio quando essa criança receber a alta. A gente ainda vai falar também sobre a questão da imperfuração anal. Quando a gente quando a gente usa o termo ânus imperfurado, né? A gente está querendo descrever anormalidade congênita na formação do canal ano-retal ou na localização do ânus dentro do períneo.
Professora, quais são os sinais e sintomas, né? A criança vai apresentar ausência de abertura anal, tá? Ausência de mecônio ou presença de mecônio em local anômalo, no caso de fístulas. Pode apresentar ainda a urina esverdeada, pode apresentar distensão abdominal, né? Aquele abdômen vai estar distendido. Pode ter a presença de fístula, que é uma abertura num local anormal, tá? O tratamento, né, tem que ser um tratamento cirúrgico. Durante o pré-operatório é necessário suspender a dieta, tá? Se necessário, a gente tem que instalar a sonda nasogástrica para que possa estar descomprimindo o estômago. Também é importante verificar os sinais vitais e manter uma higiene satisfatória. No pós-operatório, né, a criança tem que ser mantida na posição indicada pelo cirurgião, deve-se expor o períneo ao ar e evitar a pressão sobre o períneo, manter essa região manter a higiene rigorosa do períneo genital externa. No caso de colostomia, manter os cuidados necessários, garantir que essa criança tenha uma boa nutrição, além da hidratação, e orientar os pais sobre o tratamento e assistência à criança, e sempre que possível esclarecer suas dúvidas. Os pais vão ter muitas dúvidas porque é uma situação nova para eles, tá ok? Outra anomalia, né, que a gente vai falar é sobre a hidrocefalia. A hidrocefalia é o excesso de líquido dentro da cavidade intracraniana e no consequente aumento do tamanho da cabeça da criança. Quais são os sinais e sintomas, né? No caso do RN, a gente vai observar um crescimento exagerado da cabeça, como, né? Alguns visivelmente a gente já nota, mas é super importante a medida do perímetro cefálico durante as consultas de puericultura. Demora para fechar as fontanelas, né, que é chamado popularmente de muleira. As fontanelas elas vão se apresentar tensas e abauladas, né? A gente pode observar sinais de aumento da pressão intracraniana, vômito, choro forte, alteração de sinais vitais, né? Alteração das pupilas, a presença de letargia, às vezes até o coma, né? O couro cabeludo que vai se apresentar liso e brilhante e às vezes vão estar bastante visíveis, os olhos em sol poente e as falhas no desenvolvimento físico e o mental. Tem uma figura no slide que mostra uma criança que tem a questão dos olhos em sol poente e a questão do aumento do volume da cabeça, tá? Crianças maiores, o que essas crianças vão apresentar? Cefaleia, né? Vômitos, letargia, fadiga e apatia. Aquela criança cansada, aquela criança que não tem vontade de fazer nada, que não participa das brincadeiras como as demais crianças da sua idade. Alterações de comportamento, visão dupla, né? Um estrabismo súbito, alterações pupilares, alterações de sinais vitais, alterações da marcha, que é como essa criança caminha, estupor e coma, tá? Durante o pré-operatório, né? O que a equipe vai fazer? Medir e anotar o perímetro cefálico diariamente, né? Observar sinais de aumento da pressão intracraniana, procurar executar todos os procedimentos de enfermagem antes dos horários das refeições, para que na hora da refeição essa criança possa se manter, aliás, se alimentar sossegada, né? Procurar durante a alimentação manter a criança com a cabeça bem apoiada, proteger a cabeça da criança a fim de evitar traumatismo, encaminhar a realização de exames, explicando os procedimentos aos pais e à criança. De acordo com a faixa etária da criança, você vai estar explicando o que vai estar sendo realizado. Mudar a cabeça de posição de 2 em 2 horas e se a criança não conseguir fechar as pálpebras, deve-se umidificar seus olhos para evitar a questão do ressecamento, tá? Procurar satisfazer as necessidades emocionais dessa criança. O que é feito durante a cirurgia, né? Coloca-se um catéter, que é uma válvula para bombear o líquido do cérebro para o coração ou para a cavidade abdominal. No pós-operatório, né, o que a gente vai fazer? Medir o perímetro cefálico diariamente, manter a criança em uma posição confortável, procurar anotar o volume urinário de 24 horas, além da ingestão de líquidos e aceitação de alimentos. Procurar evitar que a criança tenha contato com infecções, né? Observar e anotar sinais de infecção. Febre, dor, calor, rubor, tá? Observar sinais de aumento da pressão intracraniana e da desidratação. Orientar constantemente os pais com relação à assistência à criança, pois após a alta eles vão ser responsáveis por ela. Participar da orientação da alta juntamente com os demais profissionais, que é para garantir que essa criança possa ser cuidada de forma correta pelos pais, tá? Esclarecendo as dúvidas dos pais, dos responsáveis ou dos cuidadores. A espinha bífida, né, que é uma malformação na coluna, que vai ocorrer
ocorre uma abertura devido ao não fechamento da parte posterior das lâminas vertebrais. Existem 3 tipos, né? A espinha bífida, a meningocele e a meningomielocele, tá? A cirurgia tem o objetivo de remover o cisto ou saco e fechar o local da lesão, o que pode ser feito logo após o nascimento. Quando a espinha bífida é oculta, né? O defeito é apenas na parte óssea e ela geralmente é assintomática. No caso da meningocele, são projetadas para fora do canal vertebral, formando um cisto cheio de líquido e recoberto por pele. No caso da meningomielocele, é o tipo mais comum e ocorre mais na altura da coluna lombosacra. Né? As meninges e a medula são projetadas para fora do canal vertebral, formando um saco. Eu coloquei uma figura mostrando os 3 tipos para vocês, tá bom? Durante o pré-operatório, né? O que a gente vai fazer? Ajudar os pais a entender o problema e ressaltar os aspectos normais da criança, facilitando sua aceitação. Orientar os pais sobre a assistência, encorajá-los a se envolver com os cuidados da criança. Deitar o bebê sempre em decúbito ventral para não pressionar o local da lesão, né? Colocar ele sempre de barriguinha para baixo. Evitando a ruptura do saco e consequente vazamento do líquido. Observar essa posição de hora em hora, tá? Não colocar fralda ou qualquer tipo de vestuário ou cobertura diretamente sobre a lesão. E para cobrir a lesão, utiliza compressa estéril e úmida, conforme a prescrição médica. A compressa ela deve ser trocada frequentemente para garantir a esterilidade. Observar a ocorrência de alterações ou vazamento de líquido, manter rigorosa higiene geral e principalmente nas nádegas, períneo e genitália, tá? Observar o posicionamento adequado dos membros da criança a fim de evitar deformidades, realizar massagem e movimentos passivos nas áreas do corpo onde o bebê não apresenta movimentos espontâneos, proporcionar estímulos para o desenvolvimento das capacidades do bebê que não foram alternadas, né? Brinquedos, oferecer objetos coloridos, sons, observar a presença de complicações. Se esse bebê, além da espinha, ele apresenta uma hidrocefalia, se ele apresenta algum tipo de infecção, se tem alguma alteração dos sinais vitais, tudo isso tem que ser observado. Durante o pós-operatório, né? No pós-operatório imediato, o bebê deve ser colocado em decúbito ventral e permanecerá assim por alguns dias, tá? Então, assim, a gente vai observar se tem algum tipo de complicação, procurar manter o curativo cirúrgico limpo e seco, certo? Procurar manter uma higiene geral, observar frequentemente e anotar sinais vitais, cor, se a criança apresenta algum tipo de alteração neurológica, as condições desse curativo, a frequência e o aspecto das eliminações, além de sinais de infecção. Após a cicatrização da ferida operatória, o bebê poderá ser, aos poucos, colocado em posição semi-sentada, mas com ângulo máximo de 45 graus. Ele não vai ficar na posição de 90 graus, ele vai ficar na posição de 45 graus, tá? Após a cicatrização, podem ser colocadas fraldas, mas sem comprimir o local. Proporcionar apoio emocional contínuo aos pais, né? Esses pais vão precisar de apoio para saber lidar com essa situação, com essa criança. Dar continuidade às atividades de estimulação do desenvolvimento da criança. A criança teve o problema da espinha bífida, mas ela pode ser estimulada para que ela possa estar se desenvolvendo o melhor possível, né? O mais rápido possível. Iniciar o mais rápido possível a orientação aos pais sobre como proceder com a criança após a alta hospitalar, já que quando estiver em casa, são eles que vão cuidar dessa criança. Outra intercorrência que acontece na infância são as cardiopatias congênitas, né? Que são malformações anatômicas do coração ou dos seus grandes vasos e elas vão estar presentes ao nascimento. Elas variam de leve, sendo quase assintomáticas, até graves, podendo ser fatais, tá? Quais são os tipos, né? Cardiopatias congênitas cianóticas e as acianóticas, né? Cianose é quando o bebê, a pessoa fica azulada, né? Arroxeada, né? Lembrar dos Smurfs, tá? A etiologia, a causa, né? Geralmente é desconhecida. Qual é o tratamento? Pode ser medicamentoso e cirúrgico, logo que a criança apresenta condições para tal procedimento. Então, assim, quais são as manifestações clínicas, né? ICC, insuficiência cardíaca congestiva, a questão da dor torácica, a dispneia e fadiga após esforço, o pulso periférico vai se apresentar fraco ou ausente, a cianose acentuada ou generalizada,
questão da cefaleia, né? Crises de hipóxia, além de hemorragias nasais, cãibras nas pernas, dificuldade de crescer e de ganhar peso, infecções respiratórias frequentes, além de uma aparência frágil, né, com palidez e magreza, aquela criança que você olha e vê que ela pode quebrar, né, você tem a sensação de que ela vai quebrar, de que ela é realmente uma criancinha doente, tá? A questão da postura de cócoras, né, que faz com a respiração rápida e superficial, a dificuldade para alimentar-se, né, uma pressão arterial elevada nas extremidades superiores e baixa nas extremidades inferiores. Professora, quais são os cuidados de enfermagem, né? Observar e registrar o índice de tolerância da criança a exercícios, observar a pele e mucosas para detectar a cianose, anotando onde for observado, observar a respiração, apalpar os pulsos, verificar sinais vitais, administrar alimentos lentamente e proteger a criança contra infecções, tá? A gente fica por aqui na nossa segunda aula.